Primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo, tem a alegria de estar na Transpúblico e a gente vem para aprender, para conversar com os amigos, para quem sabe muito do assunto. Hélio, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone da Rádio Ônibus. Bom, estou aqui para aprender contigo, Hélio, seja bem-vindo. Henrique, boa noite, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, parabenizando todo o seu trabalho, o teu esforço, o seu dinamismo e pessoas como você, da imprensa especializada, na sua Rádio Ônibus, nós temos que privilegiar porque você nos leva a informação, você nos dá conteúdo. É isso que o mercado precisa, de conteúdo. E a gente vem te acompanhando e acreditando muito no teu trabalho. Conteúdo, quem tem de verdade é ele. É por isso que eu estou aqui para conversar com ele, para aprender mais um pouco. Hélio, alguns ouvintes, muita gente que acompanha o nosso trabalho, é entendida até um pouco do assunto ônibus ou quer aprender um pouco mais. Alguns questionamentos fizeram em relação ao mercado nacional de ônibus rodoviário e ao mercado internacional. Nossa audiência está chegando no exterior também, na Argentina, Parabéns. Uruguai, chegando também na França, na Itália, nos Estados Unidos e no Canadá. E tem gente que desses países já utiliza o transporte coletivo ônibus lá, o rodoviário também, né, de algumas viagens, e percebe as diferenças que tem, por exemplo, na parte interna, as questões de cabine, ônibus cabinado ou não. No Brasil a gente vê, a maior parte deles são ônibus cabinados. Lá na Europa, por exemplo, não se vê o ônibus cabinado. Tem uma explicação técnica, você que entende do assunto, por que isso acontece, quais as diferenças? Eu até abro a oportunidade, Henrique, nós temos um grande amigo nosso, é o meu editor europeu, o Jean Robert Dirks, mora em Bruxelas, na Bélgica, e tudo que eu vou te falar agora também tem um acompanhamento, porque a gente tem um conhecimento e a gente não conhece a fundo o mercado que tem na Europa. Mas funciona da seguinte forma: aqui no Brasil nós temos uma característica de ter o ônibus cabinado até para ter uma exclusividade com o motorista, que é o condutor do veículo, e diferenciar a função do trabalho do motorista com os passageiros. Então você pode perceber que o motorista está sempre num plano inferior, né? E o passageiro está sempre num plano superior. Bem, por que nós temos o ônibus cabinado aqui no Brasil? Os estudos demonstram que hoje o transporte rodoviário no Brasil ele tem uma expansão muito forte. E nossas extensões territoriais permitem que um passageiro se desloque do Rio Grande do Sul até o Ceará usando o transporte rodoviário por ônibus. Então, para gerar conforto, não ter muito problema de visibilidade com o tráfego contrário, ou seja, a luminosidade no período noturno, os ônibus passam a ser cabinados para não dar problemas para os passageiros dentro do salão interno. Na França, na Europa ou mesmo na Bélgica, segundo o Jean nos passou, o que funciona lá? Lá tem a intermodalidade. O que é intermodalidade? Lá existe, além do ônibus, existe também outras opções de transporte. Então, além do ônibus rodoviário, lá tem um forte transporte ferroviário, as tarifas são mais baratas no transporte aéreo. Então aqui no Brasil não. A nossa extensão territorial permite que o deslocamento do ônibus rodoviário, as pessoas trafeguem 2, 3, 4 mil quilômetros, né? Nós temos uma das maiores linhas rodoviárias do mundo. Então isso permite com que o ônibus gere mais conforto. Então o ônibus cabinado tem essa diferenciação, gerar conforto para o passageiro no salão interno. Como é que ficam as questões de segurança? Na Europa tem essa preocupação também dele não ser cabinado por conta de segurança? Ou se resume exatamente nisso que você disse, a questão que lá não se roda tanto de ônibus como se roda aqui. Ser cabinado traz algum tipo de insegurança? Henrique, em termos de colisão, por exemplo? Não necessariamente. Na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, a preocupação, além da segurança, também gera o conforto para os passageiros. Mas eu volto a frisá-lo. O ônibus ele faz parte de um processo junto com outros sistemas de transporte. Aqui não, nós não temos um transporte ferroviário. As nossas tarifas aéreas são caríssimas. Então isso faz com que o deslocamento de ônibus rodoviários seja muito grande.
Então, no período noturno, o ônibus cabinado, ele gera mais conforto. Tanto é que durante o dia, já é hábito dos próprios motoristas, eles passarem um período na parte diurna com as cortinas abertas. E à noite, para não ofuscar os primeiros passageiros, ou mesmo no salão com o fluxo de luminosidade, ele fecha as cortinas para gerar mais conforto dentro do salão. Eu conversei com alguns motoristas, a maior parte deles preferem trabalhar com veículo cabinado. Até para eles isso é melhor também, né? Para que você tenha o seu ambiente mais concentrado, não desvie a atenção, né? Os próprios motoristas preferem trabalhar com veículo cabinado. Isso também é algo diferente, né? E isso vai de contrapartida que até aproximadamente a década de 80, os ônibus não tinham essa preocupação de ter a cabine. A partir da década de 80? De 80 para cá passou a ter uma ênfase maior no ônibus cabinado. Eu me recordo ainda garoto que as linhas de curta e médias distância, os ônibus não tinham cabine. Então era cabinado apenas os ônibus leito, né? E os ônibus de distâncias longas, né? Tipo São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. As distâncias curtas, os ônibus não eram cabinados. Para a gente encerrar aqui, nós temos um evento muito importante, a Transpúblico, a Latibus, a Transpúblico, com muitos produtos diferentes. Nós estamos aqui no stand da Marco Polo, que hoje, dessa vez, está muito maior, né? A gente está percebendo itens de segurança, como as montadoras aí, a Volvo e tantas outras, trazendo isso, né, no dia a dia para o ônibus, né? De modo geral, o que você tem visto o transporte urbano, coletivo, ônibus, rodoviário também, de tudo que você já viu lá atrás, está vendo hoje, o Brasil está cada vez mais especialista no assunto ônibus? Ô Henrique, foi muito pertinente o teu destaque. Nós estamos passando por um processo muito delicado em face à economia, em face a todos os problemas que parece que resistem às nossas tecnologias. Eu venho sempre frisando, a gente está sempre defendendo a bandeira do ônibus. O ônibus tem um espaço fantástico na vida do cidadão brasileiro, porque você consegue fazer um deslocamento não só nos perímetros urbanos das cidades, com os ônibus urbanos, e também no deslocamento, né, entre capitais. Obviamente, nós não temos um fluxo tão grande lá em Manaus que não é pertinente o transporte rodoviário lá. O que nós temos que perceber é que tanto a indústria que fomenta as montadoras e a indústria que fomenta as carrocerias, elas vêm trabalhando num processo de acompanhamento tecnológico. Então hoje, quando nós falamos num chassi de ônibus, alguns fabricantes aqui instalados no Brasil possuem as mesmas características dos produtos que circulam no exterior. Então, comparar um ônibus na Alemanha e comparar um ônibus no Brasil são meros detalhes de acompanhamento das suas legislações locais. O que falta é a infraestrutura brasileira para receber essa pura tecnologia, coisa que lá fora eles têm de melhor, né? Sim. Até porque hoje, continuando ainda falando em montadora, hoje nós temos a tecnologia do Euro 5. A Europa já se prepara para a tecnologia do Euro 7. Então, nós temos um mercado muito importante. Esse ano nós vamos encerrar a produção de ônibus na faixa de entre 10 a 15 mil ônibus, que é muito pequena. Nós já chegamos a ter um mercado anual de 35 mil carrocerias, em face ao momento que nós estamos passando. Agora, nós apostamos a um passo, ainda que lento, nós vamos voltar a ter esses 35 mil ônibus ano. Quando vai ser isso daí? Eu acredito no intervalo aí de médio a longo prazo. Por quê? As empresas precisam ter um fôlego administrativo, as empresas precisam ter, e nós precisamos também, Henrique, e aos amigos da Rádio Ônibus, nós precisamos interpretar que a responsabilidade social, a responsabilidade cidadã também tem que fazer parte do contexto, sabe? Nós temos que ter preocupação em todos os aspectos para que o ônibus seja verdadeiramente o veículo oficial de transporte de pessoas.
E isso vai desde você pegar um ônibus urbano, o cuidado para você ter no acesso ao ônibus, a limpeza, participar junto. Então a responsabilidade cidadã, a responsabilidade social vai de cada cidadão. Porque é muito fácil nós compararmos o transporte europeu, o transporte norte-americano, e nós não conseguimos acompanhar. Então, vai tudo da questão social. O brasileiro tem que parar de falar que lá fora é melhor. Nós temos os melhores produtos. Os nossos ônibus são mais bonitos, os nossos ônibus são confortáveis, as tecnologias estão aí. O que nós precisamos é ter respeito, o que nós precisamos é ter mais consciência que o empresário investe, o empresário compra equipamento, o empresário investe no treinamento dos seus profissionais, e nós também temos como cidadão participar desse processo, porque o ônibus faz parte desse contexto social. Muito bom, tá vendo? Que legal aqui, como a gente está aprendendo bastante. Essa é a Rádio Ônibus mostrando para você um pouquinho da realidade do ônibus. Valorize o ônibus que chega na sua porta, passa na sua rua, chega na plataforma aí da rodoviária. Tem muita tecnologia embarcada, tem muita gente que se empenhou para que isso pudesse chegar aí, e é de primeiro mundo. O que nós precisamos é que o país possa oferecer aos empresários e possa oferecer aos veículos uma infraestrutura de primeiro mundo também. Obrigado, viu, Hélio? Obrigado, Henrique, obrigado a todos os ouvintes pela oportunidade, pelo espaço, e nós estamos torcendo para você, Henrique. Nós queremos que você esteja sempre ativo, sempre avante. A Rádio Ônibus é fundamental, nós te apoiamos, nós somos solidários ao seu trabalho, e é com o trabalho do teu fruto, é o trabalho do teu desenvolvimento que nós vamos crescer ainda mais. Obrigado. Você está em conexão com a radioônibus.com.br.